de limbo, assentamento limbo. Vamos lá. Vamos começar ali na página 101. Então, eu vou começar aqui e a gente vai trocando. Você lê a próxima, vai ver. Os hormônios e o Qi. Engolir de cima e estremecer embaixo junta o Qi. O refinamento contínuo desses harmonizará o Qi. Siga as tendências naturais de absorção e o Qi circulará. Quando o Qi circula, uma iluminação acontecerá. Os antigos diziam: engula o dragão para movimentar o tigre, absolva o dragão para iluminar o tigre. Isso aqui me lembra seu texto, porque me lembrou muito esse lugar mesmo da integração do Yang, né? E, e justamente, enfim, todos os aspectos que tangem esse lugar de energia e de força vital, e quando a gente precisa ter isso enraizado dentro de si, engolir, está circulando de fato, assim, como um movimento contínuo na nossa vida para a gente, de fato, fluir, né? Poder ter o nosso movimento, de fazer o que precisa fazer, assim, né? O que tem dois significados básicos: respiração e energia vital. Ai, você me uma coisa. Oxe, que susto. Respiração e energia vital. Os adolescentes têm maior capacidade de resistência e vitalidade, porque sua respiração é naturalmente mantida bem baixo no abdômen, o que induz maior circulação do sangue e, por sua vez, melhora o fluxo do Qi. Nos adultos, devido à tensão e ansiedade, a respiração sobe para a parte superior frontal do peito, nos homens, e para a parte superior das costas das mulheres. Nossa. Quando morremos, o fôlego sai da garganta em um último esforço desesperado para respirar a vida. Os taoístas alegam que quando o Qi é devidamente estimulado, o sangue terá um fluxo maior e será aquecido. O Qi no sangue poderá então se movimentar livremente pelas artérias, veias e capilares e ligar-se aos tecidos que circundam os ossos. Com as células do sangue aquecidas, ele penetrará nos ossos, produzindo mais tutano. Os bebês têm ossos mais maleáveis devido ao elevado conteúdo de tutano. Os taoístas procuravam restaurar essa condição. Por isso, todos os exercícios taoístas exigem a respiração abdominal. Nossa, quanta coisa, né? Eu acho muito doido. Em termos muito práticos, assim, de vida, de, tipo, disso que a gente estava falando, assim, esse momento de grandes transformações, eu fui vendo quanto, quando a gente caminha com o feminino mesmo, e quando essa relação, esse lugar vai se aprofundando, começa a ficar muito necessário exercício físico mesmo, tipo, não sei se já chegou aí, assim, esse lugar de musculação mesmo, sabe? Tipo, nossa, como se precisasse realmente fortalecer, assim, os ossos. E aí eu achei interessante falar desse lugar ali, né? A gente sabe essa respiração abdominal, né? Nem faz muito isso, né? E ok. E eu, sempre que eu tô agora na academia, quando eu faço exercício de peito, assim, eu sinto muito fluxo de energia, assim, saindo, assim, na hora, eu começar, eu vou sentindo saindo, assim, pelos meus pés, pelo lado esquerdo. E aí, eu fico pensando isso, sabe, até em termos práticos mesmo, quanto mais transformações também pedem determinados movimentos físicos, de fato, e tem sido muito importante, assim. E aí, esse fortalecimento da musculatura, né, e aí também entrar ali em fortalecimento de outras áreas, que a gente faz em meditação, num rezo mesmo, etc., é justamente para tornar maleável mesmo esses ossos, isso que é mais legal, né? Porque a gente sabe que o que causa rigidez é a ignorância, o que causa rigidez é o medo, né? É a dor, é a ignorância que tem a dor e tudo mais. Então, quanto para tornar tudo isso maleável, de fato exige respiração, né? Então, é literalmente, porque é a respiração que acalma a dor, é a respiração que acalma o medo, então também é a respiração que acalma a rigidez e vai tornando essas estruturas mais flexíveis, e aí a gente vai cair em todo lugar ancestral, né, do quanto tinha medo no local ancestral, quanto nossos ancestrais passaram por
Muitas tensões nossos ancestrais também, né? Nossa, imagina os homens, meu Deus do céu, naquelas lutas, naquelas guerras, naquele medo de predador, né? De fugir da caça. Então, a rigidez, né? Daqui aquele corpo não entrava, de ter que estar sempre atento, de ter que estar sempre ali olhando. E enquanto a gente ainda carrega isso, nosso cérebro ali reptiliano, né? Alimentando esse sistema de fuga, enfim, de todas essas memórias que vão indo, então colocar esse corpo para respirar, justamente para tornar todo esse local flexível. É bem legal. Oi, Vi. Boa noite. Oi. A gente está na página 102 agora. Vamos entrar na 102. Ah, que bom, no início, então. A gente começou agora. Fiquei enrolando também. Eu vou ler mais um pouquinho, aí eu vou passar para a gente dividir. Os hormônios são os produtos químicos produzidos nas glândulas endócrinas. Basicamente, eles se ligam às células que se aglomeram em torno dos vasos sanguíneos, das veias e dos capilares. Quando entram na corrente sanguínea, os hormônios são distribuídos para os diversos órgãos e tecidos do organismo. O único propósito das glândulas endócrinas é produzir hormônios que fazem o organismo funcionar correta e eficazmente. Sem elas, o organismo simplesmente se apagaria, morreríamos. É necessário haver uma boa circulação do sangue e uma constante regeneração de células sanguíneas bem nutridas para que os hormônios se espalhem pelo organismo. Para o taoísta, a ideia de produção hormonal tem certa semelhança com a produção do Qi. Um aspecto da teoria do Qi é que este é comparado a um oxigênio latente no sangue e nos tecidos, que aumenta a resistência e a vitalidade. Embora os conceitos de hormônios e do Qi compartilhem uma função comum, o tema do Qi é bem mais amplo. Na visão taoísta, o Qi é, em última análise, o que dá ânimo à vida, dando movimento e função ao corpo, à mente e, de modo geral, a toda a vida. Os hormônios poderiam ser considerados motivadores da vida, mas ainda precisam do Qi para serem ativados. Uma coisa que me veio agora que eu fiquei pensando, não sei nem se eu vou conseguir trazer, mas é, a outra coisa, né, é de tipo, quando a gente tá mudando, né, quando a gente tá de novo também passando por outros locais de transformações, é até, vocês já viram, né, enfim, até esse lugar, tipo, nossa, estou, sei lá, respirando novos ares, sabe, tipo, frases desse tipo, quão literal também não é, né, ainda mais, enfim, que a gente entende tudo isso que circunda esse local de vibrações, de frequências vibracionais. Então, é como se eu fosse respirando ares, às vezes mais rarefeitos, às vezes mais elevados, e aí me veio muito aqui com isso, de novo, que a gente estava a gente passou agora pela vivência da Rosa Branca, né, Miriam? E a Rosa Branca é isso, né? A gente tem na alquimia a transformação do negro, a transformação do branco, a transformação do vermelho. Então, ali, essa parte do branco vem trazendo justamente muito esse local da pureza. Então, acontece muita purificação, acontece muita limpeza. Então, como que isso não ia ser desencadeado até na nossa, isso assim, de produção hormonal, de respiração, né? Até a nossa respiração tem que ir atingindo um outro grau de limpeza, de clareza, né? Nossas vias aéreas, tudo, nosso sistema vai sendo purificado e vai sendo limpo, né? Isso é sentido também. Então, isso é uma coisa que me veio forte. E aí me veio também, Miriam, não lembro se a gente já chegou a conversar isso, eu conversei só dentro da Rosa Branca mesmo, mas é que eu tava falando muito para as meninas, né, que olha que engraçado, que entre ali uma pequena obra, né, vou colocar pequena aqui, mas a que antecede a grande obra, que é o vermelho, que é o, então a gente tem a Rosa Branca, e de branco e vermelho a gente tem o rosa, né, e aí que me veio, né, que eu levei para as meninas, é justamente isso, quanto a essas grandes, pequenas transformações que a gente vai integrando dentro de si para que chegue na nossa grande obra, pedem esse local de muito acolhimento, né? Você que estava ali com seu pai fazendo aquele perfume de rosas cor-de-rosa, é isso, né? O quanto toda essa purificação, ela pede um alto amor, ela pede um zelo mesmo, um grande carinho, para que a gente chegue nesse grande vermelho, nessa rosa vermelha, né? Nesse dourado, e assim Nossa, vai. que lindo.
Legal, né? Podem continuar aí, ó. A puberdade é a força do embrião. Quem quer ler? Quem quer ler? Vai vir. Tá, mas eu leio até onde? Tanto seu coração mandar. Tá bom, vamos lá, então. A puberdade é a força do embrião. O que é mais forte na puberdade? Nos homens, o que começa a se despertar a cada emissão do tim. Tim, tim. É, tá ótimo. Tim. Com as meninas, o que é reforçado a cada excitação do tim. Ao nascer, nos tornamos prisioneiros da terra com um berro, e é assim o que entra em nosso organismo pela boca. Quando morremos, soltamos um suspiro, e o que escapa de nosso corpo também pela boca. E Si Wang Mu disse: o segredo para a imortalidade é jamais permitir que o Qi desapareça, por meio da constante absorção e ingestão da energia sexual, do fôlego e da saliva, o que está sempre sendo preservado e refinado, assim como também serão preservadas a juventude e a longevidade. Manual da Tigresa Branca. Olha que legal, né? Tipo, é isso que a gente tava falando ali. É, esse ki que a gente fala e esses ares e tudo mais, eu vejo muito, talvez, como justamente esse ponto desse lugar do espírito mesmo, sabe? Então, esse é o local infinito. Então, é isso, assim, ele não tange só aqui, ele é para muito além dessa vida e desse corpo. Então, quando eu aprendo justamente a como respirar, estar e manipular esse lugar, né, no melhor dos sentidos, eu estou justamente preservando um local em mim que ele é eterno, né? Enquanto tudo ali pode estar morrendo, indo, vivendo, como acontece na simplicidade desse plano aqui, nesse planeta Terra, eu, ao mesmo tempo, me fortaleço daquilo que é eterno, né? Que tá firme, que tá forte ali. E isso não tem como, mais uma vez, também não trazer umas transformações muito grandes pra gente, né? Quando isso começa a acontecer, assim, quando a gente começa a sentir esses ares, quando a gente começa a sentir, talvez agora de forma mais consciente, esse lugar rolar, né? Esse lugar acontecer. Todo aquele local mesmo de. Eu já trouxe esse exemplo, assim, muitas vezes. De, sei lá, tipo, da lagosta, aí ela começa a ficar incomodada ali com a carapaça dela, ela vai para um cantinho e ela precisa vai se expandir, etc. E aí isso vai acontecendo quando o nosso corpo começa a se sentir pronto para integrar novas partes desse espírito, né? Que é grande pra caramba, esse fogão, na verdade. Então, conforme a gente vai integrando esse fogo e ele vai rolando, ele vai acontecendo, nosso corpo vai também se modificando, assim. E aí é isso, é vice-versa. Então esse trabalho ele vai sendo contínuo, ele vai sendo lapidado, ele vai acontecendo junto em consonância, assim. Um troço muito doido. Pode continuar. É, assim, eu tenho pensado muito nisso da paixão pela vida, né? E Uhum. aí eu pensei esses dias, tipo, a paixão, ela, como a gente já viu, ela não é que nem o amor, né? Meio que uma coisa passageira, uma coisa finita. Só que ela também tem uma importância e uma infinitude nela, não sei explicar. Uhum. Não sei se já foi falado em algum encontro, né, que tem isso também das passagens, né, para aquilo. Ah, era o que estava falando, né, para o maior. É Bom, isso. vou ler aqui, vou continuar. Normalmente, as meninas atingem a puberdade cerca de 1 ou 2 anos antes dos meninos, entre os 11 e os 15 anos, que desencadeia essa mudança e a transformação sexual ao desenvolvimento dos ovários, que passam a liberar os hormônios estrogênio e progesterona. Em geral, há um período de 1 ou 2 anos em que as meninas têm menstruação leve e esporádica, e depois entram num ciclo regular de 28 dias. Durante a puberdade, aparecem pelos macios sobre os braços e em torno da vagina, os seios se desenvolvem, os quadris aumentam e a cintura afina. O útero também se expande e a menina começa a ter sensações sexuais. Quando seu ciclo menstrual entra num ciclo mensal, ela estará pronta para a reprodução.
O aumento dos ovários é produzido por dois hormônios específicos, segregados pela glândula pituitária e pelo hipotálamo na corrente sanguínea. Um hormônio que estimula os folículos, um hormônio luteinizante. Quando os níveis desses hormônios sobem o suficiente, os ovários aumentam e começa a ovulação. Durante. Eu paro aqui. Não, pode continuar. Você pode terminar essa parte. Durante. Não, pera. Durante o estímulo sexual, a mulher produz grande quantidade dos hormônios estrogênio e progesterona, que estimulam suas secreções sexuais de modo muito parecido com o das glândulas salivares, ao produzirem a saliva, e como a saliva, sua função é lubrificar e matar bactérias na vagina. A tigresa vê essa fase do desenvolvimento do ovário e da puberdade como a primeira etapa no rápido processo de envelhecimento, em vez de se empenhar na relação sexual e na reprodução, que apenas criariam mais processos de envelhecimento. Ela se abstém da relação sexual e volta à fase libidinal, do oralismo, para estimular sua memória corporal da juventude e assim ativar o que os taoístas chamam de força do embrião. Talvez seja o que a ciência descobriu recentemente e chamou de células do embrião. Conforme envelhecemos, perdemos mais dessas células a cada ano, até que finalmente não resta nenhuma e o organismo já não consegue funcionar. A tigresa acredita que durante a puberdade e o aumento dos ovários, essa força do embrião está no auge, e ao se envolver em relações sexuais diminui. Essa ideia não está muito distante do que a ciência moderna está descobrindo agora. Quando envelhecemos, o cabelo embranquece porque pigmentos ressecam. Nossos ossos se tornam quebradiços por falta de cálcio. Os olhos enfraquecem, a audição diminui, testículos e ovários secam, nossa altura diminui, nossos sentidos e nossos músculos enfraquecem e perdemos o desejo sexual. Ótimo. Oi, Lu. Boa noite. Alguém quer comentar alguma coisa? Essa parte técnica aí? Até me deixa confusa. Ai, ai. Hoje, assim, dessa parte aí eu não tenho muito o que comentar, não, eu acho. Peraí. Eu acho que, assim, o que me vem um pouco aqui, trazendo um pouco pra vida, assim, que eu percebo, que eu vejo, como eu tô... Hoje, claro, eu tô só trazendo coisas sobre transformação mesmo, porque já não é de agora, né, que a gente tá vendo todo esse local aí, justamente do envelhecer e da infância, do nascer, do morrer, etc, né, em como todas as coisas estão juntas, e eu achei interessante aqui trazer mais uma vez sobre esse lugar de preservação ali dessa puberdade, né, sei lá, desse local aí da juventude, ou enfim, aí vai trazer muito acerca da oralidade, que de fato, né, mais uma vez, aquele primeiro sentido que a gente tem, que a gente aborda na vida, e aí de novo me vem muito isso, assim, o quanto esse envelhecer e deixar partes morrerem também está correlacionada em provar novas formas de oralidade mesmo, né? Então, isso está inclusive em tantas coisas, mais uma vez, né? Modificar a minha fala, modificar talvez a forma como eu enxergo, provar outras nuances, né? Isso, assim, mudar esse gosto, testar esse paladar, brincar de outras formas e coisas que eu nunca até então não me vi capaz de brincar ou testar, etc. E aí eu vejo muito assim, mais esse lugar dessa brincadeira mesmo, assim, dessa constante, do quanto sempre anda e caminha junto, assim. E que é muito bonito, na verdade, ter essa preservação muito forte da infância, da juventude, da adolescência, mas ir caminhando. E aí, de novo,
volta muito para mim, de novo, essas figuras da alquimia, né, da criança que vem ali da grande obra também. É sempre uma criança, né? Tipo, essa criança ali que a gente sempre trouxe também, né? Dessa representação da pureza e assim vai também. Você até me mandou esses dias, né? Vi o animal lá, que era o porco-espinho, a inocência. Então, essas coisas que elas vêm, elas nascem, elas merecem ser preservadas e elas são pontos de eternidade dentro da gente mesmo. Então, as coisas elas se modificam e a gente testa e a gente vai para novas formas de oralidade e se estimula com isso e cresce com isso, mas tem aquele ponto que sempre se preserva também. E assim vai. Vamos ver mais isso assim, nesse momento. Miriam, quer ler? Oi? Peraí. Ai, cadê? É ali na 105. A tigresa vê essa morte. 104, perdão. A tigresa vê essa morte como resultado da perda da força do embrião, e os seus métodos visam basicamente restaurá-la e preservá-la. A ciência hoje também diz que envelhecemos porque perdemos as células do embrião e está, cadê, gente? Esperançosa com a colheita dessas células no laboratório, para depois obter a restauração de órgãos ou tecidos danificados. A tigresa procura estimulá-los naturalmente dentro de si mesma. Interessante. Sim. Não. Oh, meu Deus, perdi. Ai, cadê? É a redução menstrual. Cliquei no negócio aqui, foi lá embaixo. Eu vou fazendo isso. Quando o fluxo carmesim se torna como o orvalho, sua juventude é restaurada. Quando a lua retorna quase invisível, a beleza é irradiada. Irradia. A beleza dela irradia. Quando a mulher misteriosa preserva o vale do espírito, a imortalidade é obtida. Não há Lindo, beleza branca. lindo, né? Eu achei muito isso, tá falando ali do Ki, desse local do espírito. E aí eu fico vendo justamente isso, né? O quanto justamente isso está no mistério, está no vazio. Então, esse lugar de preservação do vazio, né? De nunca preencher esse vazio, deixar o vazio que seja vazio. É justamente preservar esse estado do imortal mesmo. E essa casa, né? Porque é isso que eu sinto, assim. É como se a mulher, ela sempre tivesse dentro de si essa casa. E, e ela é intocável, na real, sabe? Não tem como alguém adentrar ali. E às vezes, nas nossas relações humanas, principalmente para quem já passou, né, mais uma vez, por processo de dependência emocional, mas a gente acha que a gente está se perdendo muito de si. Só que, ok, em alguma instância isso é real, mas em outra instância isso é impossível. Porque existe um local, existe um lugar que ele é seu. E por mais que você já tenha sido ferida, invadida, violentada, sempre existiu um lugar que é só seu. E nada chegou ali, sabe? Esse lugar está preservado, ele é o grande vazio, e ele está ali, ele só existe. Então, a gente saber preservar essa grande casa, preservar mais nesse sentido de se tornar consciente dentro de si dela, porque é isso, ela não precisa da gente, ela tá ali, sabe? É isso, assim, é o, até no tal, eles chamam de tal mesmo, né, esse vazio. Então, vai existir, é só para que a gente respira profundamente e se relembre, né, desse local, que ele já existe, ali a imortalidade, ela já tá ali, ela já existe. E aí, talvez a partir desse local a gente consiga começar a fluir mais sutilmente, assim, se ambientar com mais leveza pelos lugares. Sim. Pode continuar. E é uma coisa que sempre vem, né? Isso do vazio. Porque a gente sempre tem que estar lembrando que ele é muito necessário. Pelo menos para mim. Tá vindo direto isso. Demais, muito. Desde Madalena, né? O que ela trouxe. É muito, cara. Muito, muito, muito. Nos homens, o esperma e a testosterona são produzidos nos testículos. Nas mulheres, os óvulos e a progesterona são produzidos nos ovários. Os taoístas associam esse processo com a produção do Qin, ou energia sexual. Se o homem pratica
a retenção do sêmen, e a mulher, a redução menstrual, a energia resultante é absorvida nos rins, ou, mais precisamente, nas glândulas adrenais que estão diretamente acima dos rins, que os taoístas chamam de portões da vida. A retenção do sêmen e a redução menstrual aquecem os rins e glândulas adrenais, que então excitam o Shin e fazem com que ele suba pela espinha dorsal e chegue ao cérebro, criando a iluminação da mente. Antes de ir muito longe nesse assunto, devo esclarecer rapidamente o que são as ideias de retenção do sêmen e redução menstrual, a diminuição do fluxo menstrual. Em primeiro lugar, a retenção do sêmen significa que o homem procura estimulação sexual, mas renuncia à experiência da ejaculação. No momento imediatamente antes do orgasmo, ele impede a ejaculação e mentalmente faz o sêmen voltar para dentro do seu organismo, para dentro dos rins, como um garotinho que acaba de descobrir a masturbação. Ele não ejacula, mas atinge uma sensação de energia muito maior. Continua? Se quiser, quer continuar? Acho que eu passo agora. Tá bom. Tranquilo, peraí, deixa eu só... Tá. Lu, você quer ler? A gente tá ali na... Não sei se você tá com ele aberto aí. Na 105, ali na redução do... Então pode... Tá bom. Estamos escutando? Sim. Tá bom. A redução do fluxo menstrual é buscada para restaurar e atingir a condição experimentada pela mulher em suas primeiras menstruações. É durante esse período que ela sente os seios crescendo, a cintura afinando, os quadris aumentando e o desejo sexual. Também é o momento em que ela começa a ovular e inúmeros hormônios saudáveis começam a se espelhar pelo organismo. Essas primeiras sensações de ovulação proporcionam uma impressão muito maior de energia. A menstruação normalmente é esporádica e leve. Os maus efeitos da menstruação, como oscilações de humor e inchaço, ainda não são totalmente aparentes. A tigresa visa reduzir o fluxo e a duração do período menstrual, por meio do estímulo de seus hormônios e secreções sexuais. O fluxo menstrual e a sua duração podem ser reduzidos gradualmente com o tempo, passando, por exemplo, de 8 para 3 dias. Quanto mais o Jing, significado em parte estrogênio e progesterona, da tigresa é estimulado e liberado, maior a redução da menstruação. Assim, para o homem, a retenção do sêmen significa estimular sexualmente a ejaculação, mas detê-la logo antes do orgasmo, visualizando a energia do orgasmo indo para os rins, depois subindo para a espinha dorsal e penetrando no cérebro, criando a iluminação e efeito do cérebro. É a liberação das secreções da sexual da mulher que estimula a ascensão de sua energia sexual dos rins para o cérebro, para criar o efeito da iluminação. Como o orgasmo do homem tem uma tendência natural a movimentar-se para cima e para fora, ele deve impedir que a ejaculação aconteça, fazendo com que o mental e fisicamente ele volte para o corpo. Contudo, o orgasmo da mulher tende naturalmente a se movimentar para baixo e para dentro, de modo que a liberação de sua secreção sexual pelo orgasmo naturalmente levará sua energia sexual de volta ao corpo. Resumindo, por uma tendência natural, o homem se livrará e dispersará sua energia sexual, mas a mulher a preservará. Por isso, o processo pela qual cada um dos dois fará o Jing voltar ao cérebro é idêntico, só que a mulher não precisa preocupar-se física ou conscientemente com a retenção das secreções sexuais. Para o homem, é prejudicial dispersá-las. Para a mulher, é benéfico. A ideia implícita é que a mulher enxerga mentalmente a energia dos seus ovários indo para os rins.
como seu orgasmo já se movimenta para dentro e para baixo, a capacidade de dirigir sua energia sexual de volta aos rins é bem mais fácil para a mulher do que para o homem, que terá de inverter todo o caminho para cima e para fora do seu organismo. Além do mais, como as secreções da mulher não são iguais ao sêmen, ela não precisa empenhar-se em sua preservação como o homem. Sua liberação, ao contrário, ajuda na saúde e na restauração da mulher. Assim, ela solta seu orgasmo e suas secreções sexuais ao máximo, o que ajuda a atrair mais energia sexual para os rins. Gente, desculpa. Não, é só porque eu amei, assim, alguém já experimentou fazer essa experiência de, tipo, imageticamente, assim, pensar quando vai ter o orgasmo, igual ele falou ali, mas essa ideia de como se fosse esse fluxo todo ali para os rins, alguém já fez Eu isso? tentei fazer uma vez, Hum, mas assim, não, não consegui muito. é. Mas foi interessante. Eu acho que também é prática, né? É. É ir fazendo isso sempre, assim. Mas, nossa, gente, eu vou muito fazer isso. Fazer isso sem parar agora. Visualizar. Eu amei. Cara, Pode... eu tô numa roda que já falamos um negócio de fazer desejo, né? Que na hora do auge do orgasmo você faz um Sim, desejo, faz desejo. né? E eu tava numa roda da galera da medicina chinesa e achei super legal, assim. E vou continuar lendo, mas daqui a pouco eu queria, se puder, ler um trechinho, porque é muito doido, porque as mães vão falar algo muito parecido, assim, diferente, parecido. Não. É muito doido, porque As Mães é um livro da Norte América, antigo, dos índios, e aí, de repente, é um ensinamento parecido, assim, eu acho muito legal como as coisas vão se cruzando, sendo que são iguais e diferentes, né? Eu acho muito doido as sincronicidades, assim, sabe? Que é tipo, caraca. Muito. Ebalei pra gente, sim. É. Bom, vou terminar aqui, aí leio o trechinho, peraí. O Xing, ou a energia sexual, não é totalmente hormonal, mas antes uma energia que pode excitar ou estimular os hormônios. E isso acontece com os hormônios adrenais. Os rins são os principais filtros do nosso sangue. Os taoístas sempre os consideraram os repositórios da nossa energia sexual, Xing. Os hormônios adrenais criam o que é chamado de retenção de fuga ou luta, quando nos amedrontamos. Mas eles também podem criar a reação do super-homem. Nos dois casos, essas reações adrenais tomam conta do sistema nervoso. Em parte, quando a energia do orgasmo é somada à reação adrenal. Pode ocorrer um poderoso estímulo à sensação na mente. Em essência, uma grande quantidade de Qing, energia sexual é produzida e enviada por todo o organismo. Durante essa experiência sexual intensificada, a tigresa também pode absorver a energia sexual do homem. Muito legal. Quer ver? Vou achar o rolê da mãe. Vou mostrar para vocês, que é muito parecido. E, ao mesmo tempo, é uma outra forma, né? Mas ela fala esse rolê do dar e receber, sabe? Uhum. Deixa eu ver. Gente. Eu vou ler, que tá em inglês. E aí, vou ler para vocês. Isso. Olha só que legal. Bom, são 13 mães, cada mãe vai falar uma coisa, e a sétima mãe fala da sexualidade sagrada, né? Então, ela fala que é um 8, né? Então, que para um casal, ela fala de um casal hétero, né? Eles têm que ter 3 coisas, que é intimidade, respeito e confiança. E essa coisa de olhar nos olhos,
e aí a energia tem que abrir dos dois, porque senão não tem. E aí ela fala muito sobre isso, assim, né? E ela fala como as mulheres e os homens, ela fala respeito, confiança e intimidade, com os rapazes que então usariam sua compreensão da sabedoria sexual e dos relacionamentos para fornecer laços duradouros com suas parceiras. A sétima mãe ensinou as crianças a aproveitar os prazeres do ser humano, amando o frio em seus pés quando estão em um riacho na montanha, saboreando o aroma fumegante e o ensopado quente com deliciosos sabores. Os sentidos deveriam ser honrados e respeitados, porque essas habilidades de percepção proporcionam à humanidade o prazer da vida. Aqui, ó, ela fala... Pera, gente, é isso. Vai me dando... Ela mostrou aos jovens como os corpos masculinos davam dos órgãos genitais e recebiam através do coração. E como o corpo feminino recebia através dos órgãos genitais e dava através do coração. É exatamente isso, assim, só que ela é mais breve, né? Mas ela, como fala, como o homem tem essa coisa de abrir o coração e de sentir prazer, e a mulher já tem o coração aberto e tem que aprender a sentir prazer com o corpo, né? Ai, que bonitinho. Então, e aí ela fala que tem um ritual para os indígenas, que é quando a mulher menstrua, ela pega um pouquinho de sangue e põe, ela planta a lua, né? Mas ela planta de uma maneira sagrada no musgo, e ela devolve esse musgo para o rio, que é o fluxo da vida, né? E os homens faziam aquela coisa que era a dança do sol. Eles se enfiam uma laca, né, no peito, e aquilo vai arrancar. E aí ela fala muito, né, que as mulheres já menstruam e já sofrem, então as mulheres não precisavam se sacrificar mais, que uma mulher curada não mandaria seu filho para a guerra, né? E aí ela fala muito dessa coisa do 8, da energia do ir e voltar, né? Mas eu achei legal porque essa coisa do dar e receber é uma coisa que a Tigresa falou aqui, né? Então, não sei, fez um link aqui para mim, então eu trouxe. Acho que é um pouco isso, assim, né? E ela fala muito sobre esse rolê dos jovens, que na verdade isso tinha que ser falado, né? Ela fala, quando uma mulher e um homem ficam frente a frente, esse processo de dar e receber cria um círculo entre os dois. Se um ou outro se fecha, ou de alguma maneira está insensível ou frágil, o círculo não poderá se completar. Quando esse tipo de desconexão ocorre, essa é a hora de descobrir qual dos pontos, respeito, confiança e intimidade, foi quebrado. E a Tigresa fala muito de sempre ser de concessão, né? Então, ela fala lá dos amantes e tal, mas desde que tenha, né, os dois queiram, né? Então, é interessante, porque são duas culturas muito diferentes, e é só a nossa cultura que é besta e não fala de sexualidade, né? Sim. E, enfim, fico pensando sobre várias coisas, porque é isso, tem chegado mais adolescentes no meu caminho, e quanto a gente, né, tem tantos bloqueios com isso, não fala, e, enfim, o quanto isso vai gerar N coisas, e tenho percebido, enfim, pais divorciados, tantas coisas, e esses adolescentes perdidos nesse tema. E eu sinto que não só nós meninas, né, os meninos também cada vez mais perdidos, né? Então, eles têm muito uma iniciação sexual da pornografia, uma iniciação, né, essa coisa de pegação, mas eles não têm essa coisa da sensibilidade, do prazer e do próprio corpo. Então, é muito louco quanto eles não têm essa noção do orgasmo, do respirar, e esse negócio de não ter ejaculação. É muito doido, porque eu vejo, se nós mulheres ainda temos pouquíssimo, e a gente ainda menstrua, que é um evento que vai virar uma coisa meio familiar, assim, os homens não têm. Então, de repente, eles começam a ejacular e ninguém fala para eles sobre prazer, sobre toque, sobre sensibilidade. E aí, quando você vai para algumas linhas do Tantra, você vê uns caras que nunca, né, tiveram conexão com nenhuma ejaculação seca, não sei o quê. Ou com essa coisa que é muito além do pênis, né? A gente é muito, como sociedade, viciado em falo, né? De repente é surreal, porque a gente percebe que é tipo, gente, assim, parece que assim, é muito longe para muita gente, né? E aí eu fico pensando, enfim, no que a gente às vezes tem trazido em outras rodas, essa coisa dos homens, né? Como eles. Se a gente que está reaprendendo a conectar com o corpo acha que está perdido, gente, para eles é bizarro. E aí eu fico meio chocada, assim, porque várias culturas antigas vão falar sobre isso, e
o quanto a nossa era moderna barra isso, né? Então, não sei, fico pensando sobre isso, assim, a minha conexão de hoje, assim, sabe? É isso. Maravilhosa. Obrigada, Lu. Gostei nada. muito, 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 muito. Muito mesmo. Faço leitura, segue a roda? Ou o que você está pensando? Vai ler agora? Oi? Você vai ler? Eu posso ler. A gente parou ali na absorção da energia, né? Sexual. A substância TIM, secreções sexuais, é aquecida pelo Qi, respiração, e assim a água, saliva, é produzida. Cada um se torna parte do elixir, então enrijecido e engolido. Quando todo o enfoque desse ato de convergência ocorre dentro da passagem misteriosa, o terceiro olho, resulta um embrião de espírito. Esse embrião confere, então, juventude e longevidade. Manual da Tigresa Branca. Que lindo! Nossa, gente, foda. Maravilhoso. Dentro do cérebro existem 3 áreas que podem nos ajudar a compreender melhor o que uma tigresa branca sente em seu estado de absorção. Essas áreas são a pituitária, o hipotálamo e o córtex sensorial. Para compreender melhor a experiência da absorção da energia sexual do homem, é preciso primeiro esclarecer os processos neurológicos que ocorrem durante o duplo efeito simultâneo da hipersensibilidade dela e do orgasmo intensificado do homem. Algumas mulheres me informaram, depois de escutar a experiência de absorção, que tiveram experiências semelhantes durante e depois do orgasmo. A maioria dessas mulheres alegou que isso ocorrera apenas no início de sua adolescência, ou aos 20 e poucos anos de idade, em suas primeiras experiências sexuais. Para a tigresa, a absorção não é uma experiência inteiramente espiritual, mas é também uma experiência física. Ela considera essa experiência uma ponte sobre o qual passar do físico ao espiritual, ou na linguagem taoísta, da mortalidade à imortalidade. Por isso, a experiência da absorção é a meta primordial em que concentram todas as tigresas. Antes dessas explicações comparativas, devo deixar claro que a fisiologia e a psicologia ocidental explicam apenas em parte alguns aspectos da absorção e da experiência da tigresa branca. Como não existe nenhum estudo real sobre isso, é bastante difícil apresentar uma comprovação concreta para as experiências de absorção. Contudo, pessoas que atingiram estados mentais superiores na meditação e no yoga saberão a correlação da experiência da absorção da tigresa. A ciência ocidental até hoje não compreende muita coisa relacionada às práticas alquímico-místicas do Oriente. O pesquisador ocidental estuda as condições de outros seres humanos por meio de intensa inspeção física. Os pesquisadores orientais estudam a condição de si mesmos por meio de profunda introspecção mental e espiritual. As semânticas talvez sejam diferentes, mas podemos fazer diversas correlações entre as antigas ciências taoístas e as modernas ciências ocidentais. Pouca diferença faz para quem está doente, por exemplo, se a sua doença é considerada um desequilíbrio químico, um vírus, um espírito maligno, uma retribuição kármica. A única preocupação do doente é a cura, e o fato dessa cura ocorrer por meios espirituais ou materiais não tem muita importância para quem sofre. Mantendo essa não distinção de espiritual e material em mente, eu gostaria de discutir rapidamente algumas das funções físicas e neurológicas do corpo e do cérebro, e como eles se relacionam com a experiência da tigresa. Agora fica bom. Vícia, quer ler? Tá aí? Não? O hipotálamo e a glândula pituitária. Só eu vou ler. O hipotálamo é muito importante para a glândula pituitária, porque quando as pessoas têm relação sexual ou passam por um estado mental intenso, o hipotálamo estimula a segregação pela glândula pituitária dos hormônios chamados
gonadotropinas, que por sua vez afetam as glândulas sexuais, o pênis, o escroto e a vagina, que abrange as glândulas e os seios. A ciência descobriu que as gonadotropinas também têm grande influência no retardamento do processo de envelhecimento, e que a ausência delas acelera esse processo. Embora recentemente tenham descoberto que é a glândula pituitária que produz a gonadotropina e outros hormônios que desaceleram o envelhecimento, eles não podem ser liberados a menos que o hipotálamo seja intensamente estimulado, induzindo a glândula pituitária a isso. O hipotálamo pode avisar a glândula pituitária para segregar esses hormônios singulares apenas durante intenso estímulo neurológico. Quando isso acontece, a glândula pituitária passa esses hormônios para as outras glândulas endócrinas, que por sua vez faz com que sejam distribuídos por todo o corpo. A ciência médica moderna, recentemente, descobriu o que são chamadas células do embrião, células tiradas de órgãos de bebês. Segundo os pesquisadores, essas células podem rejuvenescer e restaurar órgãos e tecidos danificados num corpo adulto. Conforme envelhecemos, essas células aos poucos perdem seus efeitos de preservação do corpo e seus órgãos, e por isso começamos a envelhecer. A ideia é que, se as células de embrião fossem periodicamente injetadas em órgãos e tecidos danificados, o organismo poderia impedir drasticamente o envelhecimento. Nos ensinamentos taoístas, a ideia de restaurar a juventude e atingir a imortalidade está na capacidade de restaurar o sangue e as células, regressando à condição da juventude da pessoa. Os taoístas chamam esse processo de refinamento do Qin, a energia sexual. As células do embrião e o Qin têm grandes semelhanças. Os taoístas afirmam que quando começa a dispersar o sêmen, o homem começa a envelhecer rapidamente. É quando o Qin se esgotar, ele morrerá. A ciência ocidental hoje está também chegando a essa visão, só que sem apreender a ideia de que as células de embrião não se dispersam por algum processo natural de envelhecimento, mas pela dispersão sexual. Os pesquisadores ocidentais trabalham atualmente na busca dessas células de embriões humanos, para que eles possam ser injetadas em adultos e impedir o envelhecimento e a deterioração de órgãos humanos. Teremos que esperar um pouco para saber se funcionará mesmo. Na visão taoísta, o Qin não apenas deve ser restaurado, mas também preservado. A preservação do Qin requer um refinamento. Quando restaurado, o Qin influencia o sangue e naturalmente recria as células de embrião. Não obstante, o taoísta leva essa recriação do Qin, células de embrião, bem mais longe. Enquanto a ciência ocidental tenta reparar os danos do envelhecimento por meio de um processo de injetar células de embrião colhidas em determinada região do organismo que precisa de restauração, o taoísta vê o corpo inteiro como uma entidade. Portanto, não vê apenas motivo para restaurar o corpo inteiro com Qin, mas também procura manter essa restauração através de um processo de preservação e refinamento. Maravilhoso. O córtex sensorial. Alguém quer ler? Alguém quer comentar alguma coisa? Não tempo. Se quiser, eu leio. Pode ler. Eu acho que a Luísa queria falar alguma coisa. Não, Vitória, pode ler. Tá tudo certo. Ah, tá. Achei que queria falar alguma coisa. Tá, vou ler uma parte e tu lê a outra. O córtex sensorial é a pequena faixa de matéria cerebral que envolve o cérebro entre o córtex motor e o lobo parietal. É a parte do cérebro que processa as sensações e as percepções físicas. Todos os nossos impulsos táteis, visuais, auditivos e olfativos são processados no córtex sensorial. O cérebro é, assim por dizer, dividido na porção superior, criando os lados direito e esquerdo. No meio, há uma espécie de fenda contendo a maior quantidade de líquido cerebral. Ah, tá, estava certo. Cérebro espinal. A maior concentração desse líquido está na área onde ficava a nossa fontanela, o ponto macio do crânio, quando éramos bebê. Os taoístas acreditam que o endurecimento desse ponto marca o início do processo pelo qual começamos a distinguir os sentidos.
Quando bebês, recebemos os estímulos, mas não conseguimos distinguir ou ter alguma consciência de cada sentido. Os taoístas se referem a essa área como cavidade Pai Ui, em que, durante estados de meditação intensa, todos os sentidos se fundem e a mente poderia, então, perceber a clareza absoluta, a iluminação da mente, como eles denominam. No taoísmo, esta área do cérebro seria estimulada tanto pela percepção da luz e energia sensível no alto da cabeça, quanto olhando internamente para ela, aumentando a sua percepção. Esta área era importante não apenas como recurso para a restauração à juventude e sentir a iluminação da mente, mas também porque era por onde o espírito deixaria o corpo na morte. Hum. Caramba. É... Peraí, calma, gente. É que eu parei nessa parte aqui. Do córtex sensorial. Quando o córtex sensorial é estimulado intensamente, a capacidade que o corpo tem de perceber, sentir e absorver sensações físicas e mentais é imensamente ampliada. Esta maior receptividade às sensações também resulta na reação do hipotálamo ao imenso estímulo sexual, que envia sinais à glândula pituitária para segregar gonadotropina no sistema endócrino. Essa condição ocorre apenas quando o cérebro experimentou alguma forma de estado de êxtase da concentração ampliada. É a base para quase todas as experiências místicas descritas na meditação e na prática de yoga, sendo a mais poderosa de todas as energias humanas. O sexo proporciona o melhor e mais eficaz recurso para experimentar essa hipersensibilidade. Espera, gente, que eu fico cega à noite. Foi embora. Toda a espinha dorsal do cérebro estão rodeados por fluidos cérebro-espinhais e são protegidos por eles. Os taoístas afirmam que esses fluidos proporcionam uma trilha para que a energia sexual armazenada chegue até o cérebro. A combinação do sangue aquecido e da energia sexual chegando ao alto da cabeça é o que causa essa experiência de iluminação. E é isso, né? Tenha sempre em mente que essa área do fluido está à direita sobre o córtex sensorial. A tigresa e o taoísta procuram estimular a área do córtex sensorial. O método é um tanto diferente, mas o objetivo é o mesmo. A tigresa atinge a iluminação da mente por meio da absorção da energia sexual do homem, algo que nos livros taoístas é chamado de preencher o yin com o yang. O homem taoísta atinge a iluminação revertendo a energia sexual para o cérebro, ou preenchendo o yang com o yin, por meio da concentração total ao estimular sexualmente o homem com a boca. A tigresa pode chegar ao estado de hipersensibilidade, que resulta em sua capacidade de perceber e absorver a energia sexual do homem, e assim ter a experiência interior da iluminação. Os benefícios decorrentes são que o estímulo amplificado da pituitária e do hipotálamo se faz reagir em plena capacidade, liberando hormônios que podem restaurar sua juventude. Continuo lendo? Alguém quer ler? Comentar alguma coisa? Não, acabou. Eu acho que essa última parte, experiência do orgasmo, a gente pode deixar para o próximo, que já junta embaixo. Miriam. Quer falar não? Vitória, desculpa, eu acho que eu te cortei, né? Eu fui lendo, que eu estava tão na leitura. Enfim, foi mal. Na hora que eu vi, eu só continuei. Foi mal. Não era a minha intenção ser grossa, rude em todos os rolês. Não, mas eu tinha parado porque eu queria dividir contigo. Tá bom. Deu tudo certo.
Eu não vi, gente, se alguma hora alguém quis falar alguma coisa, eu tava com o livro aberto e não vendo o rostinho de vocês. Então, também desculpa se eu tiver passado e alguém quiser me falar É alguma que coisa. eu só tá vindo uns negócios que eu não sei o que que é isso na minha cabeça, daí eu não sei nem dizer. Tipo, vem umas imagens do nada, assim, umas coisas. Ai, aí eu não sei, mas agora no final, não sei porque eu tive essa sensação de algo que não tem forma, que eu acho que deve ser essa unidade, e cria coisas que têm forma. Eu não sei, mas veio isso na minha cabeça. Assim. Aí do nada veio aquela imagem da água viva de novo. Eu vou ter que pesquisar sobre isso. A água viva tá te chamando, né? Eu acho que em vários níveis aí ela tá te chamando pra entender melhor. Conselho. Tem umas meditações da água viva. Tem aquela que eu te mandei, mas tem também no YouTube, coisa assim. E sua própria conexão mesmo, né? De parar, respirar e chamar por ela, entender o que ela tá querendo vir ensinar pra você. Isso que você falou, Vitória, me lembrou muito argila, massinha, sabe? Aquilo que é totalmente sem forma e a gente modela e tal. E bem interessante. Que é a grande coisa das grandes anciãs, né? Nanã, ou enfim, de várias culturas tem isso, né? Mas de transformar, de criar seus filhos através do barro, né? Então, Uhum. que é todo esse local mesmo, de criar através da não forma a forma. Que tá em todo esse princípio que a gente tá falando das grandes mães. E eu tô muito, assim, eu tô fazendo agora algumas artes com argila e essas máscaras assim, sabe? Igual Aham. com filmes stories. E toda vez que eu tô lá é muito doido, porque dá uma sensação de tá criando mesmo um negócio com as mãos, é meio viciante. Muito legal. Cara, é verdade, Mira, eu tinha nem me tocado, é verdade. Olha aí você, que lindo! O processo com as máscaras tá que tá. Eu tenho que fazer mais algumas ainda. Que lindo, sério. Nossa, é exatamente isso mesmo. Descobrindo a superpotência criadora mesmo. Que é muito, muito forte mexer com argila, com barro, pra gente, assim. Que lindo sua arte ter ido para esse local, assim, contemplado isso. Muito, muito bonito mesmo. Super, super representativo, super simbólico. Absolutamente belíssimo, sério. Eu acho que é isso, assim, acho que todos nós estamos nesse princípio, sabe? Inverno também, né, gente? Inverno é anciã. Então, desse lugar mesmo da mãe, a mãe pare, né? E é isso. Então, amanhã, mais uma vez, né? Amanhã é dia de Hecate. E, e aí sempre me vem Madalena, não tem jeito. E aí hoje eu já entrei nesse encontro pensando nesse lugar da doula, né? Na doula da vida e da doula da morte, e quanto ela é ambas, né? E quanto isso é inseparável. E mais uma vez, o quanto na velhice se torna infância, na infância muitas vezes tem velhice, enfim. E aí todo esse ciclo. Então, muito bonito que a gente esteja cada uma aí no seu local, na sua arte, mas dando vazão ao próprio existir mesmo, né? A isso, a parir novas formas. Eu acho que o divertido é justamente poder brincar e criar com isso, né? De quais formas que a gente pode dar formas mesmo. E às vezes ir para um local que até hoje a gente não tinha ido, talvez, né? Por experienciar. Então é isso. Ai, nunca mexi com argila, de repente estou criando forma com argila. Ai, nunca, na verdade, realmente parir coisas preciosas, sei lá, com sexo. Nossa, então agora eu vou com um parceiro que é legal, que veio, enfim. Ah, seja, sabe? Mas é isso, né, que é esse princípio da grande Deus, assim, da grande mãe, de brincar com as facetas, com as máscaras, com as facetas. Então, para a gente brincando com toda a criação mesmo. É assim que a gente, que está incluso naquele lugar da oralidade, a gente falou, né? É assim que a gente vai descobrindo mesmo a vida, essas faces mesmo, do cosmos e de Deus, do universo, que é que seja. Então, é muito, muito bonito, na verdade, integrar tudo isso e dar passagem mesmo, né? Dar passagem para que a gente possa acolher cada uma dessas coisas que vêm para serem integradas, assim vai. Acho muito bonito, assim. Muito legal de ver cada uma também desse processo. E é isso! Ai, gente, bom que vocês toparam dividir essa leitura hoje, porque assim, nossa, não tava saindo nada não hoje, sério. Eu falei, nossa, tá. Tem que entender o que tá acontecendo. E aí, na hora, sabe quando
peito acalma, assim, quando me vejo, tipo, cara, é porque você quer trocar, sabe? Você não quer sentar aqui e começar a falar, dar uma aula. Tipo, não queria, assim, isso mesmo. Eu queria muito ouvir vocês falar e trocar. Transformar, né, o jeito de fazer as coisas. Exato. É isso mesmo. Tá muito forte isso. Nosso processo de tessitura, né? A gente tá, Lu, numa iniciação do Chale. Você deve conhecer? A gente tá tecendo fitas num Chale. E aí a gente vai rezando as fitas e vai. Aí, ó, eu sabia. Ai, meu Deus. O Chale, você tem um Chale. Ai, que lindo! Sabia que você ia conhecer. Maravilhoso. Pois é. Apertei um negócio aqui. É um rolê indígena também, aí tem os 13 chales sagrados, que são as 13 avós, que são as 13 mães. E aí, enfim, cada um vai se encontrar com maneira, mas é muito doido, porque eu encontrei uma mulher, ela queria me vender um curso, e eu fiquei puta. Eu falei, mano, tipo, what the fucking hell, sabe? Todo mundo quer vender algo, eu tô cansada desse povo, todo mundo quer vender algo e faça meu curso, sabe, o lançamento. E aí, foi muito bizarro, porque tava terminando, né? Posso contar uma história? Então, assim, cheguei falando. Enfim, foi isso. Para quem não. A Marcela sabe, mas quem não sabe, e aí, só para fazer um parênteses, Marcela vai fazer mais um ano de silêncio. A pessoa é muito doida, né? Mas enfim, pois é. É o meu caminho sagrado. Mas ano passado eu fiz um ano de silêncio com as 13 mães sagradas, e as mães me levaram a conhecer várias egrégoras diferentes, vários livros sagrados, e muitos homens. Então, eu fiquei 3 meses no Santo Daime, foi um processo muito doido, e aí eu quase fardei, mas não era meu caminho, não fardei. Consegui, assim, deslizar do rolê do fardamento, e eles têm uma roupa que é um uniforme, eles têm umas alegrias. Então, eles põem umas fitinhas dentro, na roupa, né? E aí, enfim, quando a carta da torre, tudo desabando já, eu tenho um dom de brigar com todos os líderes de casas espirituais, gente. Porque é isso. Muitas coisas eu não concordo e tal. E aí eu fiquei muito encucada com as alegrias, eu queria umas alegrias para mim. E aí, enfim, tava tudo certo para fardar, fardamento era no sábado. Eu vou resumir a história, mas é porque eu nasci 7 de março e o fardamento foi 12 de dezembro. 7 de dezembro. Era a data do meu nascimento. Eu falei, cara, eu vou renascer nesse dia. E aí, gente, eu não bordo nada, eu tenho 0 atividades, 0 habilidades manuais, nunca fiz nada desse rolo de criação. E assim, eu era uma pessoa que meu depoimento era odiava o sagrado feminino, achava um saco. E aí eu fiz em 48 horas. Só que eu fiz rezando as 13 mães sagradas, eu pôr no plano muito reiki. E aí eu pedi licença, porque eu estava fazendo um retiro por mês de silêncio, e nesse retiro de silêncio eu consegui fazer na casa dos meus avós, na fazenda, só que fiz com internet, com YouTube. Assisti um zilhão de rolê e falei, mano, é isso, eu vou aprender a fazer esse manto aqui. E aí eu fiz meu manto, que na verdade está lá no fundo, ele é um manto azul, e ele me acompanhou, e foi surreal, porque ele era meu escapulário, eu sentia que ele me protegia. E é muito feliz que vocês estão fazendo, porque, gente, ele é maravilhoso, assim, apenas façam, usem, dancem, porque ele é incrível. Que lindo. Não, tá sendo muito legal mesmo, assim, a gente. E aí sente esse lugar muito da tessitura mesmo, da conexão, né, de todas as coisas, de todos nós. Então, vai dando muita firmeza, muita força. E aí começa a ser isso, assim, tipo, começa a ficar um troço muito. Eu não tenho como, sei lá, vir aqui ou ficar falando, porque a gente tá conectada, sabe? Não vou falar sozinha, porque isso não pertence só a mim, alguma coisa desse tipo. Então, realmente vai perdendo sentido para mim, assim, não ter um diálogo, né? Não ter esse local. Então, muito obrigada a vocês por terem aceitado, por estarem aqui nessa noite. Agradeço muito, muito mesmo. Que vocês tenham um ótimo descanso. Muito obrigada a todas. Um beijão da noite. Qual que eu estou? Beijo. Bom, Beijo.